A maneira como você anda pode ser usada para identificá-lo. Seu padrão de caminhada é tão único quanto sua impressão digital. E embora suas mãos possam ser cobertas por luvas, sua caminhada é muito mais difícil de disfarçar. A China já está usando tecnologia de reconhecimento de caminhada para a vigilância. As empresas de transporte estão considerando usar o monitoramento da marcha da mesma forma que a identificação facial. E os médicos sugeriram que a maneira como andamos pode ser usada para identificar precocemente problemas de saúde. 12% das pessoas sonham completamente em preto e branco, e essa porcentagem era ainda maior antes da introdução da televisão a cores. O adulto médio respira cerca de 14 mil litros de ar todos os dias. Isso é cerca de 7 a 8 litros de ar a cada minuto. Se você esticasse todas as rugas do cérebro, ele ficaria do tamanho de uma fronha. O cérebro se enruga, pois não há muito espaço no crânio, então ele se dobra sobre si mesmo à medida que cresce. Seu batimento cardíaco pode sincronizar com o ritmo da música que você está ouvindo. É mais comum em jovens, e não importa se você é músico ou não, essa é uma resposta natural. Durante o sono, passamos por um estágio de movimentos oculares rápidos. O primeiro estágio geralmente ocorre por volta dos 90 minutos de sono e está relacionado a sonhos intensos e vívidos. Um cílio tem cerca de 3 meses de vida antes de cair. É completamente normal que alguns cílios caiam a cada dia e pode levar de 4 a 8 semanas para que um novo cílio se desenvolva. A maioria das pessoas pisca cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Isso é cerca de 25 mil vezes por dia em média. Sua pele se regenera e se substitui a cada mês, então por que as cicatrizes e as tatuagens permanecem? Isso porque é apenas a camada superior da pele que é substituída, enquanto os níveis mais profundos, onde as tatuagens e cicatrizes estão, permanecem inalterados. Ao contrário da crença popular, a língua não é o músculo mais forte do corpo humano. Na verdade, a mandíbula detém esse título. Pode ser pequeno, mas sem o dedo mínimo, sua mão perderia 50% da sua força. Se você desenrolar o DNA de todas as células do seu corpo, ele se estenderá por cerca de 16 bilhões de quilômetros. Para se ter uma ideia, é aproximadamente a distância da Terra a Plutão, ida e volta. Seu trato gastrointestinal tem seu próprio sistema nervoso independente, o sistema nervoso entérico. É muitas vezes referido como o segundo cérebro. O trato gastrointestinal é composto de estômago, pâncreas, fígado, vesícula biliar, intestino, cólon e reto. Seu sangue tem a mesma concentração de sal que a água do oceano. Os humanos são os únicos animais que choram quando ficam chateados. Você fica mais alto de manhã do que à noite, pois quando está deitado, sua espinha se alonga. Ao longo do dia, a cartilagem entre os ossos é comprimida, tornando você cerca de 1 centímetro mais baixo. O ser humano produz ao longo da vida saliva suficiente para encher cerca de 53 banheiras, um total de aproximadamente 16.600 litros. Se você esticasse seus vasos sanguíneos, eles teriam cerca de 97 mil quilômetros de comprimento. Isso é mais do que o suficiente para viajar ao redor do globo 4 vezes, mas eu não recomendo tentar fazer isso. No total, seu corpo tem mais de 600 músculos e o mais fraco fica no meio da orelha. Uma tosse pode chegar a 80 km por hora e pode produzir 3.000 gotículas de uma vez só. Um espirro, porém, é muito mais poderoso, atingindo velocidades de 160 km por hora e criando mais de 100.000 gotículas. O cérebro em si não sente dor, embora processe sinais de dor. É por isso que os neurocirurgiões podem operar pacientes sem causar desconforto. O rubor é causado por uma descarga de adrenalina e faz parte da resposta natural de bater ou correr do corpo. Sua frequência cardíaca acelera e os vasos sanguíneos se dilatam quando acionados por emoções como nervosismo. Isso faz suas bochechas ficarem rosadas. Seus pés representam 25% de todos os ossos do corpo. Temos 206 ossos no total, com 26 deles em cada pé. Você não pode fazer cócegas em si mesmo, pois o elemento surpresa é o que o faz sentir cócegas. Como você sabe o que está por acontecer, a reação do seu corpo não é a mesma. Os dentes são a única parte do corpo humano que não se regenera. Os dentes simplesmente não têm as mesmas células dos ossos. O nariz pode detectar 1 trilhão de odores diferentes, e quando se junta ao cérebro, pode se lembrar de 50.000 odores diferentes. Embora arrepios sejam bastante redundantes agora, antigamente, quando nossos ancestrais eram muito mais peludos, o objetivo dos arrepios era fazer com que o pelo levantasse, para que eles parecessem maiores e mais intimidantes em situações ameaçadoras. A sensação de congelamento do cérebro acontece com todos nós. Quando algo frio atinge o céu da boca, seu corpo envia sangue para aquecê-lo.
Esse fluxo súbito de sangue faz com que os vasos sanguíneos que vão para o cérebro se expandam, o que ativa os receptores de dor para avisar o cérebro que há um problema. Nossos dentes do siso não têm mais utilidade. Eles são remanescentes de centenas de anos de evolução, pois originalmente ajudavam nossos ancestrais a lidar com plantas mastigáveis e carne crua. Sua língua é composta por 8 músculos entrelaçados. Em termos de estrutura, é semelhante à tromba de um elefante ou ao braço de um polvo. Todos os humanos são geneticamente quase idênticos. Mais de 99% dos genes são iguais de uma pessoa para outra. As diversidades que podemos ver, como cor dos olhos e altura, são todas devido a diferenças genéticas de menos de 1%. Seu cabelo é uma das partes do corpo que mais cresce, crescendo cerca de 15 centímetros a cada ano. A única outra parte do corpo que cresce mais rapidamente é a medula óssea. A palavra músculo vem de um termo em latim que significa ratinho. Os antigos romanos escolheram esse nome porque pensavam que o músculo bíceps flexionado parecia um roedor peludo. Seu sangue representa cerca de 8% do seu peso corporal total. Depois de crescer até o tamanho adulto, o esqueleto humano se regenera completamente e se substitui a cada 10 anos. Chamado de remodelação, esse processo remove pedaços velhos de ossos e os substitui por ossos novos e fortes para manter o corpo saudável. Em média, uma pessoa passa cerca de 26 anos da vida dormindo, sem contar os 7 anos extras que passa tentando dormir. Não importa o quanto você danifique suas impressões digitais, elas sempre vão se regenerar de volta ao padrão original. Existe apenas uma parte do corpo que não tem suprimento sanguíneo, e essa parte é a córnea, ou a parte frontal transparente do olho. Ela não precisa de sangue, pois recebe oxigênio do ar. A córnea também é a parte do corpo que se cura mais rapidamente. As mulheres têm maior probabilidade de ficar resfriadas do que os homens, pois em média têm uma porcentagem maior de gordura corporal ao redor do core para preservar seus órgãos internos. Embora isso mantenha os órgãos aquecidos, faz com que as mãos e os pés fiquem mais frios, e quando suas mãos e pés ficam frios, o resto do corpo também fica. Seu fígado tem a capacidade de se reparar e voltar ao estado original se parte dele for removida. Mesmo que seja reduzido em até 75%, ele ainda pode crescer de volta ao seu tamanho normal. Não há músculos em seus dedos. O movimento vem dos tendões, ossos e músculos das palmas das mãos. Os humanos, na verdade, brilham, mas nossos olhos simplesmente não são desenvolvidos o suficiente para ver isso. Emitimos uma luz visível, mas é 1000 vezes menos intensa do que os nossos olhos podem detectar. Embora você possa achar nojento, a cera de ouvido é realmente boa para o corpo. Ela lubrifica, limpa e protege o ouvido contra infecções. Mais germes são transferidos ao apertar as mãos do que ao beijar. As múltiplas fendas em suas mãos são um terreno fértil perfeito para micróbios. Estudos descobriram que um beijo de 10 segundos transfere cerca de 80 milhões de bactérias, enquanto um aperto de mãos espalha cerca de 124 milhões. O esmalte dos nossos dentes é a substância mais dura encontrada no corpo humano. As unhas das mãos crescem até 4 vezes mais rapidamente do que as unhas dos pés. Ninguém sabe exatamente porquê, mas existem 2 teorias comuns. A primeira é que, como seus dedos das mãos estão mais próximos do coração, mais sangue é bombeado para eles do que para os dedos dos pés, causando um maior crescimento. A segunda teoria é que, como usamos mais nossos dedos das mãos, suas unhas crescem mais rapidamente.